Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou me apresentar. Então, eu sou o Fred, eu sou francês, eu tenho 48 anos e tenho uma filha de 16 anos. E eu estou trabalhando nessa casa, faço parte dessa casa há um ano, mais ou menos. E hoje é minha primeira palestra, então eu peço a você, perdoe se eu acabo fazendo. Talvez vai ser difícil ouvir meu sotaque. Mas... então eu escolhi o tema do livre-arbítrio e eu deixei com vocês um caderninho. Percebi que eu não tinha produzido o suficiente por todas as vagas. Tomar que todo mundo está com um. Aí se talvez você precisa dividir por as pessoas que precisam, tá? Então, nesse caderno tem uma peça de fortalecimento. A primeira, né? Se você quiser fazer de imediato, pode fazer, se não aproxima às vezes. Tem um Pai Nosso, do Espírito, que na verdade foi psicografado por Chico Xavier. E tem a peça de Caritas, que foi psicografada à noite do Natal, né, na França. Nós temos também as exercícios e recomendações. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Agora está melhor? Desculpa, obrigado. Então, tem também um exercício, uma lista de 20 exercícios para a reforma íntima que nós vamos abordar mais para frente. O primeiro ponto eu queria ver uma abordagem geral sobre o que é o livre-arbítrio. Embora a expressão livre-arbítrio não esteja diretamente na Bíblia, várias passagens indicam que Deus concede ao ser humano o poder de escolha. A vontade de Deus é que as pessoas sigam seus mandamentos e pratiquem o bem. No entanto, a Bíblia também menciona a predestinação, onde algumas pessoas são escolhidas desde antes de nascer. Mesmo assim, a escolha individual permanece livre, embora Deus sabia antecipadamente o que cada pessoa escolheria. Nós temos que abordar então, na Bíblia, tem a parte filosófica, né, e a parte espírita. Então, nessa parte filosófica, tem uma obra de Santo Agostinho. Na sua obra do Libero-Arbítrio, diferencia o livre-arbítrio da liberdade. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto a liberdade está relacionada ao bom uso desse poder de escolha. Nem sempre o homem é livre a usar o livre-arbítrio. Isso depende de como ele o utiliza. No Espiritismo, de acordo com o Espiritismo, então o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do Espírito. Cada pessoa é responsável por suas escolhas e os atos praticados não são predeterminados. O desenvolvimento do livre-arbítrio está ligado ao crescimento da inteligência e implica maior responsabilidade pelos atos. Em resumo, o livre-arbítrio é a capacidade de escolher agir de acordo com a própria vontade, assumindo a responsabilidade pelas consequências de nossas decisões. Ela está presente em diversas áreas da vida, desde a filosofia até a religião e a moralidade. O livre-arbítrio ele vai se articular ao redor de vários pontos. A gente não vai poder ver todos eles, mas eu achei interessante citar alguns. A liberdade, a responsabilidade, as escolhas, a evolução,
a lei de causa e efeito, ação e reação, e a fatalidade. Na verdade, a gente poderia falar por cada um desses pontos a nossa liberdade, as nossas responsabilidades, nossas escolhas, nossa evolução e a nossa fatalidade. Ou também podemos dizer a nossa felicidade. A propos de nossa felicidade, e cada um de nós, como nosso próprio livre-arbítrio, nós vamos ter uma definição do que é a felicidade. E essa é uma noção que nós vamos adquirir com a maturidade e as nossas experiências na vida. O livre-arbítrio. Vamos lá. Donc, eu vou principalmente articular a palestra de hoje sobre a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, e nós vamos ler juntos alguns pontos. Principalmente vai se tratar da liberdade, do livre-arbítrio e da fatalidade. Alors, agora tem uma definição de Allan Kardec. Né? A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultaram de uma sentença de destino. Ele pode, por prova, por expiação, escolher uma existência onde seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevêm, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, tanto no estado do espírito, ao fazer a escolha da existência, das provas, e como encarnado, na faculdade de decidir ou de resistir aos arrastamentos, a quem todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo aí ultimamente, quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essas naturezas morais, chega a ser a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Vamos ler alguns trechos do livro. A pergunta de Allan Kardec: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que bem a liberdade de pensar tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento, a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica ao seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarar. Conforme seja está mais ou menos adiantado, elas podem arrastar a prática dos atos repreensíveis, no que será segunda pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível. Uma vez que se tem a vontade de resistir, lembrai-vos do que querer e poder. Acho que ele trata dessa pergunta na 361, na questão 361. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercitada com prejuízo do livre-arbítrio. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém,
o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distinguir a faculdade morais dos intelectuais. Tendo o homem o instinto de assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem luta. Não são seus órgãos que lutam. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir com o mal, contra o mal. Nisto é que incorre um falto, porquanto assim procede por vontade sua. Veja 367, a pergunta 367 é a seguinte: influência do organismo. A aberração das faculdades tira o homem do livre-arbítrio. Já não é o senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma coisa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, para a altura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, tenha feito mau uso das suas faculdades. Pode-se espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como um despota no de um escravo, um mau rico, no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Pergunta 371 é a seguinte: servirá de estudo aos atos reprovados devido à embriaguez e à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de suas razões para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Qual é a faculdade predominante ao homem em estudo de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica com a criança essas liberdades às suas necessidades e elas se aplicam com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que selvagem, da lei da liberdade 377, também és mais responsável pelo que faz do que um selvagem ou é pelos seus atos. A posição social não constitui, às vezes, para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos. E fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa a vós, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregado para vencer os obstáculos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito por praticar o bom. E isto, de tal ponto, está reconhecido que no mundo a censura, o elogio são feitos à intenção. Isto é a vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos, na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente o bem. Mas, quanto ao homem que pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar aos seus órgãos. O que prova que, por instinto, não renúncia, malgrada a opinião do órgão sistemático, a um mal
mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Vamos falar um pouquinho agora sobre a liberdade. Então, tem 3 tipos, que são enumerados no Livro dos Espíritos: a liberdade natural, a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. A natural. A pergunta 825 da Dialética. Haverá no mundo posições em que o homem passa a jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais um dos outros, assim os pequenos como os grandes. Em que condição poderá o homem gozar de absoluta liberdade? Nas de eremita no deserto, desde que juntos estejam 2 homens. Há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem ou de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Como se pode conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançado pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Seriam, na outra vida, levados em conta os princípios que professarão nesse mundo. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos escusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade, vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretende parecer o que não é. A liberdade de pensar. Na pergunta 833, Allan Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual goza ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem da limitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe pés. Pode ser ele deter o voo, não aniquilá-lo. É responsável o homem pelos seus pensamentos? Perante Deus é. Somente a Deus sendo possível conhecer, e ele o condenado o absolve segundo a sua justiça. A liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento antigo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Fala-se de tanto esse direito quanto como referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações do homem para o homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência. Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar. Fazê-los hipocritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Será repreensível aquele que escandaliza com a sua crença um outro que não pensa com ela? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Será atentar contra a liberdade de consciência por obícios a crença capaz de causar perturbações à sociedade? Pode reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Aí tem um comentário de Allan Kardec, né? Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando ocorrer acarretar qualquer prejuízo,
a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ele conserva integral. Para respeitar a liberdade de consciência, deve-se deixar que se propague doutrinas perniciosas ou pode ser sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho de verdade os que se transfierem obedecendo a falso princípio. Certamente podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos de brandura e da persuasão e não de força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaria convencer. Se algumas coisas se podem pôr, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los sentidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. A fatalidade. Na pergunta 851, Allan Kardec pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos não são predeterminados? E neste caso, quem vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez a encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição em que vem a achar a ser colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o Espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor do seu desresistir. Ao vê-lo fraquear, um bom Espírito pode ver ele enlouquecido, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos, um perigo físico e poderá abarrar ou amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de ser conservar livre de qualquer pegas. Na pergunta 852, a pessoa que parece perseguida por uma fatalidade, independente da maneira por que procede, não lhes estará no destino, ou infortúnio, são talvez provas que lhes cai de sofrer e que nelas se escolherão. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que a mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Trato de ter pura a consciência em meio das males que te aflige e já bastante consolado te sentirás. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Parte terceira, achemos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes a sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência do Espírito, mas também que podemos ser faraos-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quanto mais. A escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que deveria ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabia que terá ensejo de matar um dos semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticar. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Se soubesse previamente que como teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinados.
Fica aí, porém, sabendo que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre de vontade e do livre-arbítrio. Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas: aos sucessos materiais da vida e aos atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes só existe com relação àqueles sucessos materiais cuja causa reside fora de vós e que independem de vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esse dia da lei da liberdade 381 emana sempre do próprio homem, que, por consequência, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Muito bem. Vamos agora ver. Nós falamos da filosofia e vamos abordar agora 20 exercícios para fazer a reforma íntima. Bom, executar alegremente as próprias obrigações, silenciar diante da ofensa, esquecer o favor prestado, exonerar os amigos do qualquer gentileza para conosco, emudecer a nossa agressividade, não condenar as opiniões que divergem a nós, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, repetir informações e de ensinamentos sem qualquer azedume, treinar a paciência constante, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores, buscar sem afetação um meio de ser mais útil, desculpar sem desculpar-se, não dizer mal de ninguém, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungaram a experiência, alegrar-se com a alegria dos outros, não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio e reduzir os problemas particular, servir de boamente contra a enfermidade no filho. Nossa. Bom, no próximo passo eu gostaria de falar um pouquinho sobre a filosofia do livre-arbítrio no dia a dia. Não podemos esquecer que nós estamos numa terra de expiação, que nós estamos aqui para evoluir, melhorar, construir um futuro melhor. A tarefa não é fácil. E às vezes a gente fica perdido. Ao final, sem missão, nós temos qual é a nossa. Além de praticar o bem, a caridade, nós temos que criar um lar, na minha opinião, uma família, para acolher, criar e educar nossos irmãos reencarnados que foi confiado a nós. A nossa liberdade e a nossa sagesse estão ligadas às nossas experiências vivenciadas e à evolução de nossas maturidades, não necessariamente ligada à idade. A gente vê, às vezes, nas redes sociais, algumas jovens de 4 anos que tocam piano maravilhosamente, né? A gente não sabe, mas peraí, puxa vida. Temos a liberdade de pensar, de agir, mas não estamos conscientes de nossos atos, que sejam boas ou maus. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus em termos de educação. De orientações, vamos tentar ser um pouquinho menos materialistas, já que nascemos pó e voltamos pó. Vamos enxergar melhor o bem ao nosso redor, praticando a caridade, a tolerância e a indulgência. Eu acrescentei aqui 3 atitudes principais para fazer diariamente. Leitura, porque a sabedoria é a chave da evolução. Lê, estuda, faça o teu melhor. Quando eu falo leitura, é pelo menos começar. É claro, qualquer leitura vai ser bom, mas aqui, nesse contexto de estudo do Espiritismo, eu acho bom começar com um livro que se intitula O que é o Espiritismo? Já vai esclarecer muitas coisas. E depois, as obras do nosso querido Allan Kardec. Bom, vamos lembrar, nós temos o livro
Alors, podemos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, o livre-arbítrio, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Entre o Céu e a Terra, e o último, esqueci, tem 5 livros, tá? Perdão? A Gênese, obrigado. No dia a dia, podemos comparar nosso livre-arbítrio com um carro na estrada. Eu estava dirigindo um carro outro dia e falei bem, puxa vida, é exatamente isso o livre-arbítrio. Eu estou dirigindo, eu estou nas comandas. Ou seja, você decida de acelerar, de respeitar as diferentes leis das circulações, ou você pode contradizer elas. Você pode virar sem colocar sete, como a gente vê várias vezes. Você pode circular numa rodovia a 150, 200 km por hora, no lugar de 110. Você que decide. Não tem questão de fatalidade aqui. É o livre-arbítrio que está completamente em jogo. É claro que, da mesmo jeito que a gente depende dos outros na vida, numa rodovia a gente depende dos outros. E a gente não pode ser protegido com uma ação do outro carro. Né? Nós temos o privilégio de poder recomeçar cada dia, perdoar e melhorar todos os dias. Então, quando a gente faz nossas preces de manhã, nós temos que agradecer também por ter essas oportunidades. Vamos ser humildes, sinceros e honestos com os outros e conosco. Obrigado, gente, por ter escutado até o final. E tem mais uma coisa que eu queria dizer, por finalizar. Não importa a pergunta, a resposta sempre é o amor. Se eu descobrir uma xícara de café que eu tive, e na verdade é um título de um livro de uma pessoa, né? Uma autobiografia do Leonardo Contijo, nas editoras Semanas. Obrigado a todos, que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja no coração de cada um de vocês.